Vai começar o programa Papo Cabeça com Alexandre Reis. A sua melhor companhia de todas as manhãs. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia. Hoje é quinta-feira cedinho, 6h57, quase 6h58, né, da manhã. Mais um programa Papo Cabeça, seja muito bem-vindo. Que alegria, gente, nós estamos na reta final já, né? Já estamos na reta final. Eu falei que os dias estão passando rapidão, daqui a pouco já tá chegando. A semana que vem já é Natal, né? Semana que vem já é Natal já. Estamos indo pro final do ano. 2025 acabou, gente. 2025 passou. E aí eu faço aquela pergunta, hein? O que você fez no ano de 2025? Tem gente que não fez nada. Tem gente que tá de braço cruzado. Tem gente que arrumou briga, arrumou inimizade. Tem gente que produziu bastante, trabalhou bastante, né? Lembra daquele texto? Já tem alguns programas que eu não falo sobre ele, né? Provérbios? É Provérbios? Não é Provérbios, não. É Eclesiastes, né? Eclesiastes 3:15, Salomão falando, né? Salomão já está maduro. Quando ele escreve Provérbios, né? Ele é uma pessoa madura, adulta, mas Eclesiastes ele já está numa maturidade muito elevada. E ele fala lá no capítulo 3, versículo 15, né? O que era, já foi. O que é, também já foi, né? O que há de vir também já foi. E Deus pedirá conta do que passou. Ele está falando da rapidez da vida, né? Os dias passando rápido demais. Aquilo que era é passado. O que você está vivendo hoje, daqui a pouco já passou também. O que você está esperando acontecer amanhã, quando você menos espera, também já passou. Está passando rápido demais. E lá se foi o ano de 2025. Daqui a alguns dias nós estamos iniciando um novo ano. Então já fica aqui um alerta, né? Papo Cabeça é um papo cabeça mesmo, né? Que papo legal a gente tem aqui todo dia, né? Já estou começando trazendo uma reflexão para você. O que você anda fazendo no decorrer dos seus dias, né? Dos meses, dos anos, né? Então fica aqui um ponto de reflexão para você entender. Gente, essa semana a gente está falando sobre fé, né? Sobre fé. A semana todinha, né? Nós estamos falando sobre isso, fé em tempos difíceis. A gente teve programas bem profundos aqui. Ontem mesmo nós falamos sobre isso, né? Sobre o silêncio de Deus. Quantas vezes a gente passa por dificuldades e entra em desespero, né? Entra no desespero e a gente clama. A quem que a gente vai clamar, gente? Depender de político não dá, depender de empresário não dá, né? Os empresários fazem muito nesse país aqui, né? Gera emprego e tudo mais, mas a nossa confiança não está em empresário nenhum, nossa confiança está em Deus, né? Então é a Deus que a gente clama e muitas vezes parece que Deus fica em silêncio. Parece não, ele fica em silêncio. Nós falamos sobre isso, foi ontem, né? Foi ontem. Nós falamos sobre isso ontem, né? Deus fica em silêncio muitas vezes. E é a hora que a gente entra num desespero, porque a gente quer ouvir Deus falar. E é perigoso, aliás, é muito perigoso. Olha a dica que eu te dou, hein? Quando Deus ficar em silêncio, cuidado pro desespero não tomar conta de você. Porque nessa de você ficar desesperado por ouvir Deus, você sai procurando urgentemente, eu preciso ouvir, e você pode encontrar pessoas que se dizem falar em nome de Deus e não tem nada de Deus. Lembra de Saul? Saul estava numa vida toda errada e os filisteus se levantaram para atacar Israel, né? Uma batalha terrível, sangrenta, que aliás sentenciou a própria vida do Saul e da família toda dele, dizimou a família dele, né? E Saul ele queria ouvir, só que Saul já tinha sido rejeitado por Deus e Deus não falava. Samuel já tinha morrido. Ele estava tão desesperado, gente, ele estava tão desesperado que ele falou: eu preciso ouvir Deus falar de algum jeito. E tem uma mulher ali, tem uma feiticeira. Não, então vou procurar a feiticeira porque Deus pode usar a feiticeira. E acabou ouvindo besteira lá, foi o próprio demônio que usou a boca da feiticeira para falar com ele achando que era Deus. Então cuidado, quando a pessoa está desesperada para querer ouvir Deus, ela pode sair procurando por aí, bater cabeça e encontrar o que não quer ou o que não deveria. Tá? Então se Deus está em silêncio, fica na sua, tranquilo, porque é uma forma de Deus falar também através do silêncio. Nós falamos sobre isso essa semana, né? É uma forma, o silêncio de Deus é uma maneira de ele se comunicar, de ele tratar, de ele preparar, de ele fazer a gente crescer, melhorar, né? Ser uma pessoa melhor,
né? Um profissional melhor, um crente melhor, um ser humano melhor, um pai melhor, né? Um marido melhor, uma esposa melhor, né? É o jeito de Deus trabalhar. Ele tem as maneiras dele e ele sabe o que faz, muito melhor que a gente. Ixi, anos-luz na nossa frente, Deus sabe o que faz, né? Então não sai batendo cabeça desesperado aí. Deus não está falando? Continua clamando, continua fazendo o que você tem que fazer, continua buscando a Ele está te vendo, Ele está do seu lado. Ele pode não estar te respondendo, mas Ele está te vendo, né? E eu falei que nós estamos vivendo dias que a gente sai para trabalhar cedo, não sabe se volta para casa, né? Não sabe nem se chega no trabalho. Tem gente que indo para o trabalho é vítima de um acidente, né? É vítima de um assalto, sequestro. Os sequestros relâmpagos, gente, não para de crescer no Brasil, né? Aqui em São Paulo tá demais, né? As pessoas saindo de casa para trabalhar no ponto de ônibus, né? Quando levam só um celular, que é a moda do momento, menos mal. E quando levam a vida, né? E quando não levam a vida? Então tá difícil, tá perigoso, dá medo, né? E tem gente que, principalmente pessoas às vezes que não tem uma vida espiritual, uma vida espiritualizada muito elevada, muito próxima de Deus, é um perigo, porque se você não se alimentar das coisas espirituais, gente, olha só, acredite, né? Eu sei do que eu estou falando, eu estudei isso, eu leio isso, né? O homem, e a Bíblia fala sobre isso, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, o homem ele é feito de espírito, alma e corpo. Não é só corpo, não. A gente tem um corpo, tem um físico que come, bebe, que faz exercício, que dorme, mas além disso nós temos uma alma, nós temos um espírito. O espírito é o que nos liga a Deus e a alma são as nossas emoções. A alma são os nossos sentimentos, o que a gente sente, né? Como a gente está, tudo isso é alma e a gente precisa alimentar a nossa alma. Né? A nossa alma, o nosso espírito são coisas imateriais e elas precisam ser alimentadas no dia a dia. E muitas vezes tem gente que nesses tempos difíceis, nesses tempos de dificuldades, nesses tempos de crises, né? Elas clamam, pedem socorro e parece que Deus não responde, elas entram em desespero e nessa de desespero muitas vezes acaba entrando em parafuso. Tem gente que desenvolve a ansiedade. Nós já falamos sobre a ansiedade um dia desses aqui, acho que a semana passada, né? Falamos da ansiedade digital. Não mergulhamos totalmente nos tipos de ansiedade, né? Mas a ansiedade é um mal do século. A depressão, um mal do século, né? Qualquer dia nós vamos falar sobre isso. Você sabia que a cada 4 segundos uma pessoa tenta cometer suicídio? Olha isso. É um dado muito sério. A cada 4 segundos alguém tenta suicídio. E a cada 40 segundos alguém comete suicídio. É muito grave isso, né? É muito grave. Então as pessoas entram em parafuso, porque elas não aguentam passar por essa turbulência. Por isso que tem que ter fé, gente. Por isso que você tem que ter fé em Deus. Tem que ter fé para viver esse dia mal. Tem que ter fé para viver esses dias difíceis. E aí algumas pessoas entram em depressão, síndrome do pânico, não quer sair de casa, fica trancado, né? Mas, Alexandre, existe isso mesmo? A pessoa tem fé e fica com síndrome do pânico? Pois é, tem gente que é assim, né? O medo, veja bem, eu não tô a síndrome do pânico é um problema muito sério, é um problema emocional muito grave, né? É uma ramificação, uma consequência, eu diria, anda lado a lado com a depressão. Né? Com a depressão. Um dos sintomas da depressão é a síndrome do pânico. É a pessoa ter medo de tudo e de todos, não quer sair de casa. Né? Não quer sair de casa. Mas muitas vezes começa com um medo pequeno, um medo simples. E o medo, até então, ele não é algo proibido. É normal você ter medo. Aliás, eu diria que o medo é um sistema de defesa do nosso corpo, da nossa vida. Né? Eu não sei, eu não vou dizer que foi Deus que criou o medo, mas eu posso dizer que o medo faz parte da vida do ser humano. É o medo que faz você atravessar a rua com cuidado, né? É o medo que faz você olhar para os lados para ver se não vem algum carro, para você não ser atropelado, né? Então o medo é um sistema de defesa do ser humano, né? É o medo que faz você fechar o olho quando alguém ameaça pôr o dedo no seu olho, ou quando alguma coisa acontece, uma explosão, uma pedra, alguma coisa assim. A primeira coisa que você faz é fechar o olho, de medo, né?
é um sistema de defesa, né, para você se proteger, proteger a sua visão. Então, ter medo é normal. O que não é normal é esse medo passar de todos os limites, a ponto de você esquecer que tem um Deus que cuida de você, a ponto de você esquecer que tem um Deus que te protege, a ponto de você esquecer de viver, não querer fazer mais nada com medo das situações, né? Então, fé não é ausência de medo. Você pode até ter medo, sim, mas você tem que acreditar que no seu medo, você não está sozinho, tem alguém que está te protegendo, está com você. Dá medo, sim, dá medo, gente, das situações que a gente vê no dia a dia. Dá medo, é o que eu falei, você não sabe se vai chegar vivo em casa à noite, ou se vai chegar no trabalho, ou se, você não sabe se vai estar vivo. Eu não sei se eu estou vivo amanhã, eu não sei se eu estou vivo daqui a 5 minutos, a gente não sabe, né? A vida, eu torno a dizer, é um contrato de risco, é um contrato de risco. Tudo pode acontecer, mesmo você sendo uma pessoa espiritualizada, mesmo você sendo uma pessoa cheia de Deus, mesmo você sendo uma pessoa que anda lado a lado com Deus, que fala com Deus, conversa com Deus, que lê a Bíblia, que ora, ainda assim é um risco acontecer alguma coisa. Porque os dias são difíceis. E para passar por esses dias, tem que ter muita fé. Quem disse que ter fé é não ter medo? Quem foi que falou isso? Né? Se alguém disse isso para você, isso aí é mentira. Tá? Mentiram para você. Você pode ter fé e ainda assim ter medo de algumas circunstâncias. Faz parte. Só não pode deixar esse medo passar dos limites, né? Passar do ponto, vamos dizer assim. Né? Fé não é não ter medo. Fé é seguir em frente apesar dele. Tá? Você está com medo, mas mesmo assim você continua seguindo. Lembra que eu falei? O que é a síndrome do pânico? É um medo exagerado. A pessoa tem medo de tudo e de todos, se tranca em casa, não quer sair para nada. Não quer sair do quarto, né? Não quer sair de casa. Né? Ou então, às vezes, para ir trabalhar. Gente, eu conheço uma pessoa, né? Ela, diante da síndrome do pânico, ela para sair de casa, ela pedia para alguém sair com ela. Ah, tem que ir na padaria, vá comigo. Até para trabalhar. Gente, é muito sério isso. Eu conheci uma pessoa, né? Olha, é a segunda já. Enquanto eu estou falando, eu estou lembrando aqui. Eu conheci uma pessoa que ela ia trabalhar todo dia, né? Todo dia alguém diferente, ou o marido, ou a irmã, né? Ou um parente, ou uma amiga. Alguém ia com ela até a porta do trabalho. Eles combinavam, né? Ela não ia trabalhar sozinha, ela tinha medo. Alguém tinha que ir com ela. Olha que ponto chegamos, né? O medo. Então, quando chega a esse ponto, já é grave demais. Aí eu aconselho até procurar um tratamento, né? Uma ajuda profissional. Além de Deus, é claro, né? Uma ajuda profissional. Porque aí já passou dos limites. É a síndrome do pânico, um medo exagerado. Agora, o medo normal faz parte. É normal a gente ter medo. Ter fé não é não ter medo, né? De forma alguma. Se alguém falou isso pra você, desconsidere, mentiram pra você. Você pode ter fé e ainda assim ter medo. Só que ter fé é você estar com medo, mas continuar. É você estar com medo e mesmo com medo você seguir em frente. Você não desistir, você não voltar atrás. Você não se trancafiar, né? Isso é ter fé apesar do medo, tá? Então, ter fé não é não ter medo, ter fé é seguir em frente mesmo apesar do medo. Pessoas fortes, papel e caneta na mão, anota isso aí. Pessoas fortes espiritualmente não são as que nunca caem. Pessoas fortes espiritualmente não são aquelas que nunca caem, né? Pelo contrário, são as que levantam com o coração firme. Profundo isso, hein, gente? Profundo isso, muito bom, né? Anota isso aí, anota isso para você ler sempre que possível, né? Pessoas fortes espiritualmente não são aquelas que nunca caem. Pelo contrário, são aquelas que levantam com o coração firme, né? Pode até cair, pode até tropeçar, pode até passar pelo meio do vendaval, da turbulência, mas elas continuam firmes, acreditando. Eu não estou sozinho. Eu não estou... Ter fé é isso. É você acreditar, não tá sozinho, não tá abandonado. Pode estar caindo canivete, chovendo canivete, gente. Pode estar um caos a sua vida. Ter fé é você acreditar. Apesar do caos que eu estou vivendo, eu tenho certeza. Eu não estou sozinho. Diga isso aí. Escreva aqui, gente. Se você tem fé, olha só o que eu tô. Se você tem fé, se você acredita no que eu estou dizendo, escreve aqui agora. Eu não estou sozinho. Isso é ter fé. Eu não estou sozinho. Escreva isso, mas escreva mesmo se você tem fé.
Eu não estou sozinho. Ter fé é isso. É você estar na dificuldade, mas acreditar que mesmo na dificuldade, Deus está com você. Você não está sozinho, tá? Você não está sozinho. É muito forte isso. Esse tema dessa semana aqui é forte demais, é profundo demais. Talvez você que caiu agora aqui no canal não conhece, muito prazer, eu sou Alexandre Reis. Esse aqui é o programa Papo Cabeça, né, que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã, sempre falando, né, de um tema relevante. Cada semana a gente tem um tema diferente, um tema relevante, profundo, seja ele profissional, seja ele espiritual, independente do tema, seja qual for, sempre com fundo, com embasamento bíblico, né? Com embasamento bíblico, o que a Bíblia fala a respeito. E essa semana a gente está falando sobre fé. Esta semana nós estamos falando sobre fé em tempos difíceis, né? E o tema de hoje é: fé não é ausência de medo. Apesar do medo, nós podemos ter fé. E apesar da fé, ainda assim podemos ter medo. Então, de repente você está chegando aqui agora, não conhece o programa, não me conhece, não foi à toa. Eu acredito que tudo tem um propósito. Você chegou nesse canal, para você que não conhecia esse canal, para você que não me conhecia, chegou aqui, foi Deus te trazendo para dizer, mesmo com o seu medo, com a sua dificuldade, acredite, você não está sozinho. Tá? Você não está sozinho. Deus está com você. Deus está do seu lado. Passe por essa dificuldade. Firme. Pode até estar com medo. Vai com medo mesmo, acreditando. Deus está com você. Você não está sozinho. Escreva aí. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Tá? A Bíblia está cheia de homens e mulheres que sentiram medo. Está cheia de exemplos disso. A Bíblia está repleta de exemplos. Moisés teve medo. Né? Gideão teve medo, né? Jacó teve medo do próprio irmão, inclusive. Jacó teve medo do irmão, né? Cometeu alguns deslizes lá atrás, né? Foi mal compreendido, entrou em choque com o seu irmão se sentiu enganado e prometeu matá-lo, e ele fugiu, e ele teve que fugir. Se não fugisse, ia morrer na mão do irmão, né? Eu acredito que até a fuga dele, olha só como Deus tem suas maneiras de trabalhar. Se ele ficasse, ele ia morrer? Né? Uma boa pergunta. Se Jacó não fugisse do irmão, ficasse em casa, ele morreria ou não? Eu acredito que não, porque Deus tinha um propósito com ele. Desde pequenininho, Deus já tinha falado com a mãe dele, né? Deus já tinha falado que o maior serviria ao menor. Então, o propósito de Deus era com Jacó, ele não morreria. Mas Deus tem suas maneiras. Ele precisava amadurecer, crescer, melhorar. E a maneira disso foi através do medo. O medo do irmão fez ele fugir. E nessa fuga, ele viveu experiências permitidas por Deus. Ou seja, Deus, mesmo diante do medo, ele tem as suas maneiras de trabalhar e atuar. Por isso que você tem que acreditar e confiar que você não está sozinho. Mesmo com medo, Deus está agindo na sua vida. Né? Você tem que ter fé. Fé, gente... Quando eu falo isso, que você tem que ter fé mesmo com medo, as pessoas acham que fé é uma coisa... fé... eu preciso pedir para ter fé. Fé é uma decisão, tá? Eu não estou falando de dom da fé. Existe o dom da fé. Existe o dom da fé, é diferente. Tá lá em Coríntios, né? Paulo falando sobre isso. O dom da fé é aquela pessoa que ela faz milagres, né? Ela faz o morto levantar, o cego enxergar, né? Isso é o dom da fé. Né? Ela faz coisas incríveis, miraculosas mesmo, milagre, coisas de milagre. Um dia eu vou falar sobre milagre, né? Isso é o dom da fé, mas eu não estou falando do dom da fé, eu estou falando da fé natural. Fé é uma decisão, não é emoção. Fé é uma decisão, todo dia você tem que decidir. Eu tenho fé, eu decido ter fé, eu vou acreditar, eu vou confiar. É uma decisão. Fé, anota isso aí, ó. Fé não é emoção. Fé é decisão diária. Você tem que decidir ter fé todos os dias, tá? Lá no Salmo 56, versículo 3, olha o que o salmista fala. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Olha só o que o salmista está falando. Ele está dizendo de medo, ele está falando de medo. Ele está falando assim, ó, quando o medo me vir, quando o medo chegar, porque vai chegar. Eu passo por medo, eu tenho medo. É o que ele está dizendo. Mas quando o medo vir, eu vou confiar em ti, Deus. Eu vou confiar no Senhor quando o medo chegar. Ou seja, o medo vai chegar. É normal passar por medo. Mas mesmo diante do medo, você pode crer e confiar no Senhor. Tá? Hebreus 11,
né? Fala, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Isso é fé. É você ter certeza, é você ter convicção de que as coisas vão melhorar, que as coisas vão dar certo, tá? Uma reflexão para você, para a gente terminar já, uma reflexão. Coragem não é ausência de medo, tá? Coragem é uma decisão. Então, ter coragem não é você não ter medo nunca. Ter coragem é você decidir enfrentar a dificuldade, mesmo sabendo dos riscos que correm, né? Você pode estar com medo, mas você enfrenta. Isso é coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é decisão, né? É isso aí, tá? Então, mesmo diante do medo, acredite, você não está sozinho, né? Enfrente seus medos. Enfrenta seu medo. Que isso? Para com isso, né? Não fica trancado não. Não desiste da vida não. Não fica desesperado não. Enfrente. Enfrente. Tenha fé. Acredite. Você está com Deus do seu lado. Deus não te desamparou não. Ele pode estar em silêncio, mas Ele não te desamparou. Enfrenta. Enfrenta os seus medos. Seja ele qual for, né? Seja o medo do desemprego, seja o medo da dificuldade, seja o medo do divórcio. Tem gente que morre de medo de se divorciar. Meu Deus, meu marido vai se divorciar, minha esposa vai se divorciar de mim, vou ficar sozinho, o que vai ser? Enfrente o seu medo, né? Medo de passar fome. Tem gente que já passou de tanta dificuldade na vida quando era criança, quando era mais novo, hoje já é uma pessoa adulta, madura, e tem medo de passar fome. Eu não quero passar fome, meu Deus, olha, o país está em crise, Deus me livre. Qual é o seu medo? Medo de assalto, medo de dormir sozinho, medo do escuro, né? Qual o medo que você tem que enfrentar hoje, né? Comenta aqui, deixa aqui. Vamos terminar com essa pergunta. Qual o medo que você precisa enfrentar hoje? Comenta aqui agora. Comenta aqui agora. Qual é o seu medo? Qual é o medo que você precisa enfrentar? Seja ele qual for, enfrente com coragem, com fé. Deus é com você. Ok, meus queridos? Ok? Muito obrigado por você ficar comigo até aqui. Muito obrigado por ter participado mais um programa Papo Cabeça. Amanhã, querendo Deus, amanhã é sexta-feira, querendo Deus, estaremos aqui mais uma vez às 6h57 da manhã. Olha, gente, você não perde por esperar. Acorda cedo, coloca para despertar o celular. 6h57 a gente está aqui. E não deixe de comentar, não deixe de curtir. O mais importante, não seja egoísta. Não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa. Tem alguém que você conhece. Olha só, tem alguém que você conhece no seu trabalho, na sua igreja, na sua família, na sua vizinhança. Alguém que você conhece que está passando por esse problema seríssimo, com medo da vida. Com medo, alguns até com síndrome do pânico, achando que a coisa ruim pode acontecer a qualquer momento. Manda esse vídeo para ela. Você pode salvar a vida dessa pessoa, você pode ajudar essa pessoa. Faça uma boa ação, manda, compartilha com 1, com 2, com 3, com 5, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, ok? Deus te abençoe, um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia produtivo, um dia de fé. Até amanhã, querendo Deus. Deus te abençoe, tchau, tchau. Faz um teste agora, de 5 segundos. Olha para sua mão. Você consegue ver algum valor nela? Não? Não é fraqueza. É porque quebraram você, vacilaram com você, te apunhalaram pelas costas. Tem um livro que mostra o contrário. Mesmo quebrado, você ainda tem tesouros aí dentro. Quer descobrir? Clica em Saiba Mais. Não é autoajuda fofa, é sobrevivência.